paralela sempre presente, hein? Audiência qualificada. Primeiro a entrar, último a sair. Muito bem. E aí, meu amigo Tom Amorim, como é que está em São Paulo, rapaz? Doido para fazer um downwind aqui no Ceará, hein? Confirmando Molocabra, dessa vez vamos ter a sua presença, se Deus quiser. Maurício Fotografia entrando, esperando aí o nosso convidado especial, Flavinho Ramalho. Teremos uma série de lives ainda. E vocês podem sugerir também convidados, tá certo? A gente teve aí o Henrique Stendorf, Paulo Vasco, tivemos o Manáutico Cérvulo, hoje o Flávio Ramalho e Miguel é um que está na nossa pauta, Miguel da Pena. Vamos lá, o Flavinho está pedindo aqui para entrar. Vamos nessa. É isso aí, Tom. Tem que vir, rapaz. Você faz parte aqui dessa história. Beleza? Fala, meu irmão. Boa tarde, meu amigo. Tudo tranquilo? Boa tarde, tudo tranquilo. Tá joia. Então, pessoal, a gente está dando início a essa live, que na verdade seria semana passada e que, por razões técnicas, acabamos adiando para hoje. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada, vai ficar no canal do YouTube da ASUP, vai para o nosso site, para quem quiser conferir depois. Participem, mandem perguntas, façam as suas observações. É com muita alegria que a gente está recebendo aqui Flávio Ramalho. Flávio Ramalho certamente é um nome que todo mundo conhece, quem é ligado ao stand-up paddle. Ele é surfista, ele é supista, ele é empreendedor com a sua Renalu, ele é funcionário público e ele foi o primeiro presidente da nossa associação. A SUP Ceará foi fundada em 2011. Ano que vem nós vamos para 10 anos dessa bela história e a gente tem sempre procurado valorizar a história da SUP. Então, nada melhor do que ouvir sobre a fundação da ASUP, como que se deu, como que ocorreu, diretamente com quem participou, com quem fundou. Então, Flávio Ramalho, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A ASUP é sua, essa live é toda sua para você falar à vontade sobre a história da ASUP, que tem muito a ver com a sua própria história do stand-up paddle. Seja bem-vindo, meu amigo, a palavra é sua. Obrigado aí, Alexandre, aí, pelas palavras. Obrigado ao pessoal que está acessando aí, né? Tem uma galera aqui, já passou aqui, já falando, o Flávio K. Que é isso. Obrigado aí a todos, tá? Mais uma vez, vamos aqui, boa tarde. Vamos falar um pouquinho da história da SUP, né? Em meados de 2011, né? Que a gente fundou a associação, né? E antes de começar a falar sobre a associação, eu queria só contar um pouquinho da minha história, só para o Pois pessoal não. entender um pouquinho por que o stand-up, né? Da onde é que Pois apareceu não. essa história do stand-up. Inclusive, eu tenho um grande amigo meu que diz que eu sou um estudioso do assunto, né? Estudioso do assunto de surf e desde muito tempo eu sou um cara muito ligado a entender da história das coisas, né? É ter entender um pouco do passado e da história das coisas e porquê das coisas, né? Então, eu surfo há 34 anos, né? Eu surfo há 34 anos. Desde estou com 49, uns 15 anos de idade eu iniciei, né? E essa paixão é uma paixão que já está na minha essência, no meu sangue. Eu não consigo ficar longe do mar. Eu tenho uma ligação muito intrínseca com o mar, né? Joia. Eu tenho uma ligação muito grande com o mar. Então, quando a minha mãe me presenteou com minha primeira prancha, que era uma prancha de isopor, né? Olha Comprada na aí. Mesbla, então acho que a ansiedade de não conseguir dormir, encher o saco do meu pai, acordei 4 horas da manhã para ele poder ir comigo para ir para a praia, no Cuca Legal na época.
né? Olha Eu só. cheguei lá todo empolgado, né, com a minha pranchinha de isopor, né? Eu já tinha uma pranchinha de isopor antes, né? Ela me deu uma pranchinha melhor, né? Quando eu cheguei lá, eu passei uma vergonha muito grande, porque na realidade aquilo ali era uma coisa um pouco mais para criança, né? E eu optei em trocar meus carrinhos de ferro todos por uma prancha de surf, de verdade, né? Tá Então certo. essa paixão aí já vem de muito tempo, né? E com o tempo eu comecei a estudar as coisas, de muita dificuldade de entender o porquê das coisas, né? O que material é aquele, o que é o surf em si. Muita dificuldade, não tinha revista na época, né? Você As estava em informações. busca de melhor performance? Era isso? Eu era muito novo e eu queria entender as coisas, né? A gente tinha poucos ídolos, entendeu? A gente via pouco eles. Tinha uma revista de surf, outra lá, outra cá, depois apareceu a Fluid, depois apareceu a Redcore, e aí foi andando e a gente foi tendo mais conhecimento. Até que um amigo meu, né, que viajava muito, o pai viajava, era piloto de avião, ele tinha muita surfer, né? Muita surfer, ou surfing, né? Que é australiano. E eu comecei pedir as revistas para ler, né? Muita dificuldade em inglês e tal, e era pelo menos forçava a barra de aprender um pouco mais do idioma. E numa dessas revistas, isso aí há muito tempo atrás, né? Eu vi que existia um cara muito visionário, um cara muito inovador chamado Laird Hamilton, né? Inclusive ele fez um filme que a gente na época eu assisti, que é o Surf no Havaí. Ele era o vilão da história, né? Red Ok. Hamilton foi campeão, participou dos campeonatos e tudo mais, foi um cara no AP, ainda é, né, um cara muito no AP, né, e eu comecei a entender que aquele cara ia começar a desenvolver coisas diferentes. Ele primeiro começou com a história do Tawin, né, ele que começou a desenvolver isso assim, de se arriscar mais e tal, e aí os outros foram junto com ele e tal. Depois veio ele deu uma melhorada no equipamento, que hoje é o foil, né? Ele começou a Uhum. desenvolver o trabalho com foil, em jaws, pegando ondas mais oceânicas e tudo, e tentando pegar as ondas grandes e tudo. E eu comecei a acompanhar esses durante essas revistas. Elas faziam mesmo que um, uma análise de tudo que ele estava fazendo e outros estavam fazendo. É interessante as Numa revistas do época que não passado. tinha internet, né, Flávio? Não Não tinha tinha internet. internet. A internet era a revista. Tá? A internet da gente era a revista. Então a gente, depois que popularizou, todo mundo tinha Fluir, todo mundo tinha Redcore, mas todas elas tinham um conceito de analisar muito da onde que está vindo o conhecimento. Né? Havaí, Austrália, Califórnia, né? E um certo dia, né, eu pirateava muito filme de surf, né, cara? Era muito caro ter um filme de surf de fita, né? Então eu tenho um amigo meu, o André Laube, e o André viajava demais, e ele tinha de trazer muitos filmes. Eu tenho um grande amigo meu também, o, o, o Kaká, que é baiano, o Carlos Souza, e ele também tinha altos filmes. Eu copiava todos, né? Aham. Eu copiava muito filme. Eu comecei a procurar em torrents mais filmes de surf. Então, eu tive uma biblioteca muito grande de filmes e livros. Né? Numa essas minhas análises, né? Ou seja, isso acaba sendo uma paixão, né? Eu Certeza. vi de novo o Led Hamilton agora inovando mais uma vez. Dessa vez ele estava descendo em uma prancha que parecia um longboard bem extensa, né? E isso faz uns 15 anos atrás, tá? 15 anos atrás. E ele estava descendo um longboard, ele tem uma paixão muito grande por longboard, né? E ele estava descendo com um longboard muito grande com o remo na mão, Foi dizendo a primeira poeira vez que escondida. você viu isso. Primeira vez uma foto da surfer, né, ele descendo poeta escondido com uma prancha de 12 pés com o remo na mão, de madeira. Eu achei aquilo ali invenção, né? Mas nem nome tinha. Inclusive, até me lembro, lá de Hamilton está no longboard com o remo, entendeu? Não tinha nome, não tinha definido o nome ainda da coisa, né? E só que Ele aquele foi com. esporte a gente via. Ali era uma intuição, não é isso, Flávio? Intuição, né? Dele estar Isso, em pé intuição, na realidade, o esporte ele foi renascido. Né? Ele já existia no Havaí em 1960,
não era como esporte, e sim como adaptação às pranchas acho que é aquelas pranchas que as pessoas colocam, às vezes é um homem, uma mulher, e fazem malabarismo e tal. Eram Sim. adaptações dessas pranchas, né, por canoístas, para poder filmar os turistas havaianos, entendeu? Uhum. Em Maui, né? Maui e Mal. Waikiki, o índio. Maui e Waikiki. E em Waikiki foi que a coisa mesmo que explodiu. Né? Na época, 1900, Tandem, isso mesmo. O Adriano aqui acabou de falar Tandem Surf. O Tandem Surf é um esporte, por sinal, é um esporte muito tradicional havaiano, onde existem festivais havaianos, onde é uma prancha aproximadamente 12 a 14 pés, mais ou menos assim, certo? Larga, parecido stand-up, né? Uhum. Que um homem e uma mulher, eles fazem manobras, né? Evoluções, certo? Em cima da prancha, para ganhar pontos. Como fosse o surf, só com um surf a dupla. E Sim, ele sim, levanta ela, não sei se você já sim. viu isso. E o que aconteceu foi que um grupo de havaianos, de clube, né, de surf, eles começaram a curtir os turistas lá, e levando para passear para surfar e tal, pegavam e subiam nessas pranchas, remando em pé e fotografando os caras, filmando os caras, entendeu? E isso foi que iniciou o que seria o stand-up. Né? Isso acabou apagando, não virou um esporte, com como eu te falei, o inovador, a inovação, às vezes, o que é uma inovação? É você transformar aquilo que já existe em uma coisa melhor, certo? Uhum. Ele identificou, ele tinha um determinado problema. O Led Hamilton, ele tem uma filha e ela sempre queria estar com ele, surfando. Eu li uma reportagem dele, inclusive eu tenho um livro dele aqui, bem interessante. Ele queria muito estar surfando com a filha dele, só que ele não curte mais mazinho. O Led Hamilton só Certo. surfa em mazão, entendeu? Mas ele queria estar naquela curtição, queria passar a vibe lúdica para a filha dele. E o que é que ele fez? Ele pegou uma dessas pranchas, adaptou um remo e foi remar numa baía com ela, certo? Ele falou, pô, isso aqui dá para pegar onda. E ele começou pegando onda, até que ele arriscou Puerto e foi aquela explosão toda. Existe até um filme, né? Puerto Underground, né? Quem puder assistir, assista, são 3 edições. Você vai ver Led Legal. Hamilton em 1992, eu acredito, 92, 94, descendo por escondido, quando eu não sabia o nome, ele chamava de longboard com ré, né? O Juninho Legal. falou, Flavinho, você tem como professor, obrigado por tudo. Você é meu irmão, meu irmão. Então vamos Flávio, lá. você falou que o Hum, nome stand-up paddle, até então, ele não havia definido foi. isso. Existe um Existia, marco temporal para isso, para que oficialmente existe. ó, o esporte fala Existe desse porque marco, o havaiano ele tende a dar nome às coisas, né? certo? Tudo ele nomeia, né? Então, assim, você ficar em pé, né? Você ficar em pé sobre uma prancha, né? E deslizar sobre essa onda, sobre a onda, que não é ação, não é ação surfar, não existe isso. Ele chama deslizar a onda, né? É o Hinalu, né? E se você está em pé com o remo e deslizando sobre a onda, Kuroe Hinalu, né? Eu não sei havaiano, eu Ok, apenas estudei. E o nome do sim, esporte é legal. Kuroe Hinalu, para pegar a onda. Ou Kuroe é apenas para remar, ou seja, uma prancha a remo, certo? Que você fica em pé. Kuroe, em pé, com remo, deslizando sobre a onda. Ok. O próprio Led Hamilton, ele mesmo que americanizou a coisa. Ele falou, é o stand-up. Então, o que é isso aqui? É o stand-up, eu estou em pé. Né? Estou em pé sobre a prancha. Né? E aí começou a coisa a acontecer de uma forma um pouco, começa essa curva exponencial do coronavírus, né? Foi uma explosão, né? Uma explosão, literalmente. Eu estava a minha paixão era muito grande pelo surf, eu sempre queria acompanhar e aquilo sumiu do mapa. Depois ele apareceu, né,
outras ações, inclusive eu na própria revista, na própria revista Surfer, eu vi pranchas já, propagandas de pranchas para stand-up, né, nessa própria revista. Na época, a empresa que estava fazendo propaganda para pranchas de stand-up era uma empresa chamada C4, né? Década de C4. 90 isso ainda, década de Década de 90 ainda. 90. A C4, eu acho que talvez, eu acredito que ela seja a primeira marca industrial havaiana de stand-up Ok, paddle, né? ok. Eu acho que seja a primeira marca que criou o conceito de produtos à venda. Logicamente que, paralelo a isso, né, as indústrias de windsurf já estavam com todo o ferramental, todo o conhecimento, toda a expertise para desenvolver as pranchas, elas observaram aquilo ali e falaram, isso aqui é o grande filão, né? E eu acho que até hoje, uma das melhores pranchas do mundo, a Starboard, né, está sempre à frente dos outros, né? Todo mundo observa e verifica as novidades Starboard. Eu sou um estudioso do assunto, é uma das primeiras que eu vou estudar é Starboard, sempre. Né? Referência, né? Referência, né? Referência. E aí começou a acontecer um movimento no Brasil, né? Algumas pessoas tentando desenvolver algumas pranchas desse estilo. Em Santos, né, desenvolveram uma prancha, né, em poliuretano, de sinal, muito pesada, né? E existia também as pranchas de tandem, mas elas são mais finas, né? Então o pessoal tinha muita dificuldade de ficar em pé em cima das pranchas. Até que uma marca chamada Arquisurf, né, ela surgiu no mercado, desenvolvendo nas fábricas que faziam a C4, outras marcas começaram a surgir, Nest também começaram a desenvolver, né, naquela época, e ele começou a desenvolver nessas fábricas que são na China, né, China, Taiwan, Indonésia, onde é o berço disso aí, né, e começar a desenvolver essas pranchas lá, né. Desenvolvendo essas pranchas lá, começaram a importar para cá. Na época, a importação estava muito boa, mas eles estavam só. Então, eles praticamente entraram no mercado sozinho. Então, ninguém tinha, no Brasil não tinha preparação para trabalhar com isopor daquela forma, daquele tamanho. Não tinha máquina para cortar. Não tinha ainda essa tecnologia hoje que a gente tem. Entendeu? Então, a coisa surgiu mais ou menos nesse boom. Foi uma coisa exponencial. Eu fui convidado para ser o representante, né? Eu conheci os meninos lá no Rio de Janeiro, né? Na época eu trabalhava sempre indo ao Rio de Janeiro, né? Eu passava de 15 dias e voltava, passava 3 meses aqui, voltava mais 15 dias e ficava lá. Acabei que eu conheci, né, Arthur, e a gente acabou ficando amigo, e eu comecei a tentar entender o que é aquilo ali. Eu estava com um sonho, era muito caro comprar aquilo ali. Né? Eu estava querendo. Ele falou: você quer representar, você quer entrar no Nordeste com esses equipamentos? Né? Então, eu tinha um sócio, né? O meu amigo Bira, né? Até hoje meu irmão do meu grande irmão, o Lúcio. Né? E a gente, bora fazer esse negócio para cá. A gente juntou uma grana, pegou umas 2, 3 pranchas, alguns remos, né? E isso aí eu vou te falar, a gente se aventurou. A gente se aventurou. Entendi. Ao momento Então, que estava chegando. a entrada do stand-up paddle, só para resgatar, no Brasil foi Rio de Janeiro, foi Rio de onde Janeiro. primeiro se Rio de praticou. Janeiro e Santos. Santos. Rio de Eu Janeiro, sim. não lembro muito o nome do cara que começou a desenvolver isso em Santos. Né? Depois veio o Bruce, né? O Bruce ele começou a desenvolver. Quem tinha muita facilidade de trabalhar com isopor, né? Com EPS ou com grandes blocos, né? Conseguia desenvolver essas pranchas. Windsurf, né? Então, o pessoal conseguia desenvolver essas pranchas. A questão era saber que tipo de prancha é essa. Então, apareceu muita prancha híbrida, né? Muita prancha ela podia ser utilizada a vela ou não. Não tinha handler para segurar, eram pranchas pesadas de 12, 14, 16. Eu comprei uma vez uma prancha de 22 quilos, cara. Entendeu? Uma prancha Poxa, de 12, 22? 12, ela tinha 12,6 pés, eu acredito. Era uma Suftec, mas era muito pesada. Era um absurdo pesado, né? E nesse sentido, mas foi depois, tá?
Quando esses equipamentos chegaram aqui, então eu e o Bira, pô, chegou lá um caminhão com as pranchas gigantes, bora abrir e tal. Não tinha nada, não tinha deck, não tinha nada. As pranchas eram brutas, as pranchas antigamente eram brutas, eram feitas para durar e falei, porrada. Porque os caras não sabiam até onde eles, a tecnologia vai até onde, entendeu? Então vamos fazer um negócio resistente para E outra coisa, viaja muito, quebra muito. Então, depois a tecnologia foi evoluindo e foi melhorando, né? Mas no início, eram todas pranchas muito, muito rígidas, muito brutas. E a gente tinha essas pranchas. Quando chegou as pranchas, ficou mais linda. A gente foi montar deck, ficou até as 2 horas da manhã fazendo essas coisas, e se preparando para amanhã. E aí, o que vamos fazer agora? Aí eu olhei para ele assim, bora para a Praia do Futuro, velho. Nunca a gente tinha subido, entendeu? A minha experiência foi no Rio de Janeiro, na Lagoa. Bora para o futuro pegar onda. Aí ele olhou para mim assim, cara, tu tem certeza que tu quer ir para o futuro? Bora, cara, porque as piscininhas começam. Quando chegou lá, a gente olhou aquela ventania, aquele maral, irmão. Liquidificador. Ele olhou para assim, vamos lá para Beira-Mar, velho. Vamos tentar. Chegamos mais e levou uma surra, velho. Tanto eu como ele. Levamos uma surra para ficar entendendo aqueles negócios ali. Caralho, totalmente diferente de andar na lagoa. Totalmente diferente, né? E aí, isso aí era todo dia, né? Todo dia a gente acordava cedo e vamos remar, vamos remar. Nesse mesmo tempo, 2 amigos meus, eles conseguiram trazer os equipamentos. Então, assim, eu não me sentia tão ET ainda, né? Nós éramos os 4 ETs, né? Era eu, o Índio, né? E o Matias. O Índio que está aqui na live, né? Tá falando aqui. E nessa brincadeira a gente começou mesmo que ficar viciado, velho. E outra coisa, rolava muito onda no Jaqueline. Quando a gente aprendeu o métier do negócio, a gente só queria surfar. As remadas era assim, veio depois. Mas no início a gente queria botar aqueles monstros na onda, velho. Vou te falar o tamanho das pranchas, certo? A menor tinha 11 Era 10. isso que eu ia te perguntar. A concepção inicial era para surfar com o stand-up ou era para passear, era para ir para a lagoa, como você disse? A concepção inicial era para surfar mesmo? A concepção inicial sempre foi híbrida. Desde o Led Hampton. Eles seguiram tudo eles copiavam o Led Hampton. Essa evolução ela passou por 3 fases, né? Essa primeira que eles são parecidos com longboards, né? Então eu tinha uma 10.6, o Bira tinha uma 11 e alguma coisa, e eu acabava trocando com a do Bira porque eu preferia a maior, porque era mais fácil de se equilibrar e tudo mais. Depois apareceram as 12. Eu acho que o Índio tinha uma 11 ou era uma 12, o Matias tinha uma 11, então só a gente tinha. Então a gente tinha pranchas grandes. Aí chegava naquele Jaqueline, que é um pico alucinante para longboard. Eu abandonei o longboard, velho, que é uma paixão assim, insuperável, velho. Mas eu só queria surfar aquilo ali. É um negócio assim tão surreal você surfar naquilo ali, porque você tem um equipamento, sei lá, 3 remadas, e você entra 10 metros de distância do cara que está com o longboard na tua frente. Então, assim, você dá 3 remadas, ele já começa a andar e voar. É um trem, certo? É um trem, né? 10 vezes por 33, isso mesmo. Eu imagino que despertava a curiosidade de muita gente que olhava demais. Esses caras em pé na prancha aqui com remo. Demais. Era um negócio diferente, né? A gente passou um ano, eu, Matias, o Índio ficou meu irmãozão, né? E a gente passou um ano surfando solitariamente naquele Jaqueline ou dando trabalho para a galera que surfava lá. Entendeu? A gente, quando chegava os caras remando de... Ei, Índio, diga aí, quando chegava os caras remando de stand-up, que a gente chamava stand-up, essas porra aí é uma jangada com remo. Pô, sai daqui, se não pegar as ondas todas, deixa um pouquinho pra gente. Era desse jeito a frase. Ou senão, assim, ei, cara, deixa eu dar uma remadinha aí, cara, nesse negócio aí. E os caras apanhavam pra caralho. Aí falava, pô, cara, que negócio difícil é esse? Olha, difícil aí não veio ainda. Difícil é surfar na prancha 7.2. Isso aí que nem imaginava que isso podia diminuir tanto, entendeu? Nunca a gente podia imaginar. Quando eu tive, essa foi a primeira evolução, entendeu? A primeira evolução foi ver uma prancha 9.10. A gente não acreditava com uma prancha do tamanho de um longboard, dava a gente ficar em pé, né? Aí começaram a aparecer, aí eu me lembro, acho que
nosso amigo aí, Adriano, lembra da Bruze? Lembra da Bruze? Que o André comprou, ele afundou com a prancha, ele comprou, porque como eu te falei, os caras lá no sul estavam mais avançados que a gente estava com pranchas grandes e eles já estavam avançando com pranchas menores, né? O André, o meu grande irmão André Altman, né? A gente, só um paralelo aqui. Uma grande vantagem, né? Eu posso dizer vantagem, o grande marco que eu posso falar do stand-up na minha vida foi ter feito grandes amigos e ter trazido os meus grandes amigos para dentro desse negócio, tá? Então, assim, eu vou te falar do fundo do meu coração. Eu fiz grandes amizades que hoje eu posso falar que eu tenho grandes irmãos, certo? Que bacana. Dentro desse mundo, né? O Érico Vasconcelos é meu amigo desde quando eu comecei a surfar. Ele me influenciou a fazer bodyboard, né? Isso aí há alguns anos atrás, né? Só alguns anos atrás. Né? E a gente, o grande negócio é trazer os amigos para curtir aquilo ali. Porque o stand-up e nunca vai deixar de ser de um esporte lúdico, certo? Sem dúvida, ele é um esporte, ele é um dos poucos esportes totalmente diferente do surf, certo? Do surf que eu falo, o surf de pranchinha, longboard, sim, que você pode botar na mesma prancha, você pode surfar com a sua criança, surfar não, você pode passear, né? Pode botar sua criança, você pode botar sua esposa, mesmo aqueles que são céticos, eu tenho medo da. conexão caiu um pouco? Para mim caiu. Alô? A minha conexão aqui com o Flávio saiu. Alguém escreve, por favor, se também estava falando. Opa! Eu acho que esperar ele. Pessoal, muito bacana, né? Estou vendo aí que tem muitos amigos aí do Flavinho, ele deve estar já voltando, que iniciaram nessa com ele, né? E é muito bacana, como ele diz, formar grandes amigos, né? Consolidar algumas amizades. Isso aí é o que o esporte proporciona. E é muito bacana esse resgate. Eu já tinha ouvido toda essa história dele, ao vivo e a cores, numa mesa de baile, me contando, num restaurante, aliás. Ele me contou toda essa história, desde o Havaí, como surgiu, o Laird Hamilton, que ele acabou de falar, mencionar novamente. Opa, tá aí, ele voltou, né? Ele já havia, tá aqui, tá voltando. Ele já tinha me contado essa história e agora a gente vai deixar isso registrado, né? Vai ficar aqui a live vai ficar no YouTube para depois a Voltando gente aqui, compartilhar. acho que Voltou, meu amigo. tá indo e voltou. Ok. Você estava falando que pode estar com a família. O gargalo, trabalho de casa, tá suportando bem, tá? O teu Vamos som, lá. Onde é que eu parei? O teu som para mim agora eu acho que melhorou. Você falou que o esporte você pode estar com a sua namorada, com seu filho, com a sua família, que ele é diferente por conta disso. Parou nessa hora que você falou isso. Olha lá, a conexão dele parece que não está legal. Pronto, agora está ok. Está ouvindo? Não. Eu tô te ouvindo. Tá, ok? vamos lá. Bora. Ok. Você falou que pode ir com a família, pode ir com o filho, com a namorada, você parou nessa hora. Pronto. O que é isso aí? Nós estamos te ouvindo. Está um pouco atrasado aqui. Pronto, voltou. Voltou. Manda ver. Voltou. Vamos lá. Sim, como eu te falei, estabelecendo o pensamento. O grande negócio do stand-up, que eu agradeço muito a esse esporte, é ter feito grandes amizades. E ter trazido os meus grandes amigos para dentro do negócio. Né? O stand-up, ele, na realidade, ele é agregador. Né? É um esporte que agrega família, agrega amizade, traz aqueles... Né?
Então, o Adriano bota bombril não tem no celular. Né? Então, assim, vamos continuando aqui, né? O nosso raciocínio. Sim. Então, a gente se considerava meio que ET, né? Então, a gente foi dominando a coisa, né? E eu comecei a ser cobrado. Pô, você tem que vender os equipamentos, cara. Tá entendendo? Tem que vender os equipamentos, não é só curtir, não. O que eu comecei a fazer? Então, beleza, eu vou chamar todos os meus amigos, eu vou sair levando cada um para remar. Cada um que eu levei se apaixonou, né? Levei hoje o campeão, o Alex, né? O Alex, eu fui o padrinho dele, né? No stand-up, né? O Shark, né? E aí começaram, o negócio explodiu no Ceará e todo mundo queria entender, queria conhecer o esporte e me procurava e eu dava entrevista e essa comunidade ia aumentando, os amigos iam aumentando, o crowd lá no Jaqueline ia aumentando, entendeu? E na realidade não era um crowd ruim, na realidade todo mundo saía e era uma festa, todo final de semana era uma festa, toda semana era uma festa. E sempre é assim, até hoje é assim, certo? Hoje a gente se concentra mais no Pontão do Iguape. Mas antes a gente tinha o Jaqueline. O Jaqueline era um paraíso pra gente. A gente pegava onda demais ali. E aí a gente começou a abrir mais o horizonte a passeios, né? O que era Mara Hope, ou se não aquele outro navio ali perto do iate, então o Top Yacht também. Então a gente fazia muito aquilo ali. Quando um determinado dia, um telefone toca, né? E eu atendo e... Pô, cara, eu sou professor da Unifor e tal, deixa ele não tá nem aqui. Deixa alguém vai falar o nome dele aí. Eu sou professor da Unifor e a gente tem uma disciplina aqui, esporte com a natureza, né? Eu não tinha identificado a pessoa ainda, certo? Não tinha identificado a pessoa ainda. Aí eu sou o Walter, o irmão do Vitor. Aí eu, pô, o Walter faz tempo que eu não vejo o Walter, velho. Eu sim, lembro de ti, velho. E aí, não, eu quero conhecer o esporte, todo mundo tá falando desse esporte, eu preciso conhecer até para você dar uma palestra e tal. E, vixe, meu irmão, mais uma palestra, vamos lá, é isso aí mesmo. E o professor lhe pedindo, hein? E o professor é referência no Estado em relação a isso, né? Na época ele era o bambambam, então juntava muita gente para ouvir essa história de esporte com a natureza. Inclusive uma cadeira dessa que ele dá na faculdade, né? E o Walter foi lá e quando ele me viu, ele, cara, a gente começou a lembrar o passado, a gente era um menino, morava na mesma rua, eu sou amigão do irmão dele. Legal. E ele se apaixonou pelo stand-up, levou a namorada, hoje a esposa dele, a Belinha, aniversário dela, parabéns, Belinha, beijo pra você, tá? Acho que ela não tá ouvindo, né? Ela tá na universidade, tá dando aula, eles estão dando aula direto. Né? E nessa história, o Walter, mesmo que ele foi uma centelha, velho. Eu era o alto e o cara era a centelha, velho. Mesmo que explodiu, o cara de ideia. Ele, meu irmão, no outro dia ele tava, olha como é que eu compro uma prancha dessa? E ele comprou uma pra ela, ele comprou uma pra ele e ela comprou uma pra ela. Né? Que massa, e eu trouxe as pranchas pra ele e ele fazia de muita prancha trazia. Né? E nessa história ele me ligava, pô, cara, minha cabeça tá fervendo aqui, eu tô com altas ideias, eu tô estudando aqui o pacotinho inteiro, meu. Eu vou falar, quem descobriu o pacotinho chama-se Walter Cortez, cara. A gente remou aquele negócio ali, desde a Cofeco até a ponte do lado da BR, por sinal muito ruim chegar até lá, né? Foi várias vezes ir de volta, né? Ele descobriu lá onde era o Polo Point, na época era a casa de uma senhora, ela fazia os peixinhos pra gente, era muito bom. Dona Maria, eu acho, não me lembro muito bem. E isso virou uma febre, meu irmão. A gente juntava 10, 15 carros para remar aquilo ali. A gente investia a manhã, a tarde toda ali, ficava vendo pôr do sol, sabe? Era bom demais. Muito sabe? Bacana. E depois a gente foi em Fortim, fizemos passeios no Fortim, subindo, descendo o rio pra caralho. Foi bom Entrou demais. muito a pegada, essa época das travessias. Natureza, né? O esporte com natureza plena, né? Essa época das travessias, mesmo que eu era muito cego com relação ao potencial do esporte, com relação a isso. Né? Eu enxergava mais a vertente do surf.
né? E não tanto a vertente da travessia, não existia tantos campeonatos. Até que um Sim. dia, né, a Arquisul fez o primeiro campeonato do Brasil, né, com a Red Bull, lá em Garopaba, e me convidaram para participar. Não, Flavinho, você vem, a gente arranja uma prancha para ti. Né? Então eu fui talvez o primeiro, eu fui o primeiro cearense a participar de um campeonato de surf não, de travessia de estrada para 19 quilômetros. 18 Caramba. quilômetros. 18 quilômetros, saindo de Garopaba até a Praia do Rosa. É longe pra caralho mesmo. E é muito lindo, velho. Muito lindo. Santa Catarina, né? Ali é um Santa paraíso. Catarina. Né? Paraíso. Chegando lá, eu pensei que eu ia receber uma prancha de 12,6, né? Uma prancha 11 pés. Aí ele falou, não, cara, tem essa prancha aqui para tu surfar, para tu, né, tu remar. Eu acho que ela devia ter 8, 10. Vai fazer Inclusive, 19 quilômetros? inclusive a Adriana comprou uma prancha igual a essa. É uma 8, 10, a arte surf, ela parece uma fishzinha. Alguém lembra dessa prancha? Ela parece uma fishzinha. Cara, vou te falar outra coisa que eu fiz. Do meu lado, no dia do campeonato lotado, entrou muita gente nova, estava conhecendo esporte na hora lá. Tinha um ator da Globo lá, ele é surfista. E meu carequinha, assim, com as minhas tatuagens, esqueci o nome dele, cara, eu sou péssimo de nome. Mas é um cara muito gente boa. Ele falou, cara, eu fui convidado aqui pelo Portinari e é a primeira vez que eu tô pegando uma prancha dessa na minha vida. Eu tô me amarrando nessa vibe aqui, agora eu não sei nem como é que vai. Aí eu dei uma aula pro cara, né? Entendeu? Deu aula pro cara e Legal. o cara ficou super encantado com o negócio, meu irmão. Pô, que legal. Só que ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu ficar em pé direito e acabou que ele desistiu na prova, muita gente desistiu, a prova muito, muito grande, não era uma prova para qualquer um, Pô, né? 19 E quilômetros. Até hoje é 18, difícil ter todas. acho que é 18 quilômetros, 18 quilômetros. E inclusive era eu e o Alex que ia, só que o Alex não conseguiu a passagem, né? Eu fui e o Andrezão na época falava, meu irmão, vai e arrebente. E eu só pensava nisso, meu irmão tem que terminar essa prova. Você não sabe como é que é remar numa prancha 8, 10, 18 quilômetros, meu irmão. Pô, Eu é não tinha loucura. mais perna, eu não tinha mais joelho, a coluna só foi se quebrar no outro dia. Porque, apesar o mar estava liso, né? Mas a questão lá tem uns costões, né? Você passa ali pela ferrugem e tal, né? Pelas praias, e tem os costões, ela fica batendo nas pedras e ela volta Sim. mexendo. Você cai muito, né? Muita gente caiu, mas tinha muito bombeiro, helicóptero, infraestrutura enorme, Red Bull botou para lascar lá, né? E aí, só sei que eu cheguei na Praia do Rosa, meu pensamento agora era Ah. pegar uma onda, velho. O morto só queria pegar a onda. Eu não queria terminar aquele negócio. Foi um Aí, sofrimento, né? Foi um na sofrimento verdade, eu aí. peguei uma onda, eu vi uma vaca que lá o mar é grande pra caralho. E a diversão foi boa demais, cara. Foi um momento mágico. Isso aí foi o Que meu único legal, campeonato, cara. né? Na maioria das vezes eu fiz campeonato, participei de campeonato fazendo como cartola ou como juiz, mas eu na realidade só participei desse campeonato, né? Entendi. E Depois de Flávio, todas dessas aventuras aí, né, juntamente com o Walter, né, ele chegou para mim e falou, Flavinho, você não. Ah, foi, tu caiu, agora ele voltou. É, tu não acha que merece um clube, uma entidade? A gente começou com um clube, né? A gente começou com um clube. A gente chamava de. Eu acho que eu mandei pro Carlos Leite ou foi pro Rainer, na época a logomarcaria do clube. Era Super Clube do Ceará, acho que o nome era o mesmo da Claudinha, né? O clubezinho que a gente tinha criado. o que foi o Crazy for Soup, que tinha antes, eu me lembro que tinha um Pronto, perfil do Instagram. o Crazy for Super é a marca do Andrezão, né? O Andrezão se É, apaixonou pelo stand-up com poucos, né? E ele viveu isso aí, montou uma marca para ele de roupa, né? Bombou pra caralho, né? E ele vendia muito pro Sul, né? Pra São Paulo, Rio de Janeiro. Foi muito bom, cara. E uma marca E que sempre me como é, ajudou em muitas coisas.
E como é que entrou a associação nessa história? Porque você tinha a Arte Pronto, Sul, era representante, depois virou Renalu, é isso, isso? E paralelamente a isso. Sul, não é isso? A, 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 o, o clube, né, virou associação porque era necessário que tivesse uma entidade, né, por Certo. trás disso, né. A gente queria fazer os campeonatos, a gente estava com muitas ligações com a Bahia, né, inclusive o Maurício Bubac já foi meu shaper, né, e eu tenho uma conexão ainda muito forte e com o pessoal da Bahia, o pessoal do Sul, né, e eles, não, ajuda aí que se precisar, a gente faz campeonato, a gente ajuda com prancha, e isso, pô, atiçava, né? E o Walter é um cara que, se você der combustível, o incêndio toca, velho. Eu vou te falar, velho, se Bota existe uma para frente. associação de stand-up, se existe uma associação de stand-up hoje, não deve a mim. Eu fui encabeçado, certo? Mas devo às pessoas que estavam nelas. Porque você não faz isso só, tá? É. Ele, Você ele não, carregava o piano, não. não é isso? Carregava o piano, né? Cara, o Walter era o técnico, né? E eu sou estratégico. Na verdade, eu pensava na frente, por exemplo, eu pensava muito na frente e ele botava os pés no chão, a parte técnica, ele estudar como é que fazia aquilo ali. Na verdade, ele tem respaldo para fazer isso. Eu acho que especialista técnico no assunto esportivo tem que ser um cara formado, né? Um cara que entenda do assunto, tá? Principalmente porque envolve aí uma coisa de articulação corporal, Sim. não pode ser uma coisa solta, né? Tem que ser uma coisa focada, né? E aí o Walter, né? Vamos montar e tal. Eu falei, cara, só nós dois não dá, velho. Só nós dois é meio que impossível. Ah, bota a Beto, bota a ex-esposa, a Roberto, vai botando todo mundo. Cara, não é só botar. Na realidade, a gente botou realmente todo mundo, tá? Mas um dia, Entendi. um grande amigo meu, que você conhece ele, é o Franco, o doutor Franco Magalhães, grande amigo meu irmãozão, outro cara que veio do stand-up, que agregou muito à minha vida, né? Pela amizade, pela integridade, né? Que ele é. E é um cara que passou no carro, foi tão esquisito o negócio, tão doido. Eu estava saindo do mar, tinha acabado de surfar, estava com a prancha em cima do carro, e ele passou assim de carro e falou, caralho, velho, que prancha. Ele tem um jeitão assim, né? Caralho, velho, que pranchas são essas, meu irmão? Isso é um de surf, o que é isso aí? Me conte. Isso é aquele negócio que o cara rende em pé, ué. Irmão, isso é muito louco, cara. Eu tô doido pra conhecer esse negócio aí. Como é que eu faço? Eu peguei a prancha, botei em cima do carro dele. Pois lá, aqui, a Leve. prancha, aqui, o reme leve. Eu, que história é essa? Você vai me dar? Não, não dá, você vai usar, vai remar. Se você gostar, você me liga. Legal, Mas como é que legal. você confia numa pessoa dessa? Irmão, confiança, velho. Eu olho no fundo do olho do cara e eu vejo que o cara é É, 100%, tá entendeu? certo. Tá Entendeu? certo. Inclusive o cara foi um dos caras que chegaram e falaram, velho, não é botar todo mundo dentro de uma associação, é botar aqueles que querem fazer alguma coisa voluntária dentro da associação. Não é Com lá o cara certeza. tá lá porque tá de flosou. Ah, porque eu sou da associação. Beleza, mas você fez o quê dentro da associação? Uma Porra contribuição, né? nenhuma. Qual foi a contribuição que você fez? Fiz muita coisa. Então, a gente começou a separar o joio do trigo, não foi tão fácil, né? Porque muitos são meus amigos, mas aqueles que agregavam e aqueles que não agregavam. E aqueles que não agregavam, eles aí continuavam contribuindo, só que do jeitinho Sim, deles. Porque o cara não tem sim. tempo, cara. É. Entendeu? É o Eu perfil de tirei, cada um, pronto, né? eu tirei muito dinheiro do meu bolso para fazer campeonato. Entendeu? Muito dinheiro. Inclusive, a primeira premiação eu pagava na frente para receber depois. Entendeu? E foi complicado, Imagina, bicho. imagina. Aí as coisas foram evoluindo, até que um dia a gente tinha realmente um Dream Team de equipe. Eram muitas pessoas, mais ou menos umas 15 pessoas. Me perdoe se eu não lembrar alguns nomes, mas existiam pessoas que caíram de paraquedas, que foram salvadores da pátria, como o meu amigo Esdras, entendeu? É o Lúcio? O Esdras na época não era shaper. O Esdras ele era um puta do estudioso, né? Eu gostava muito de conhecer os esportes aquáticos. E ele parece que é formado em educação física, né? E eu estudava, não sei. Eu sei que ele me ligou e eu sou amigo do Dudu tal.
e o Dudu falou em ti, e eu queria conhecer o campeonato. A gente fez o primeiro campeonato, talvez o segundo campeonato do Nordeste foi a gente que fez. O primeiro foi na Bahia, no outro dia foi o nosso, certo? Da Lagoa do O Lagoa do Banana? Banana, Lagoa do Banana, tá? E foi muita gente, foi bacana demais. A casa do Franco Magalhães, irmão, fechão, foi um negócio que foi lindo, cara. Tu tem as fotos, eu mandei eu recebi com as fotos, né? Sim, sim, sim. Pois é, e Red Bull, sabe? Muita gente, bacana, um vibe legal, campeonato legal. Agora, se não fosse o Esdras, velho, tinha se lascado. E o Esdras Foi foi quem o tocou. cara que fez, porque a gente tinha que ficar nas intermediações, o Walter estava no circuito técnico, mas a gente esquecia que precisava de um juiz, cara. Sim. Tá entendendo? A gente precisava de um Porque juiz vocês dentro não tinham d'água. os referenciais, não existia nem a Não CBSUB, tinha. né? Não tinha, a galera se baseava muito pro windsurf, os campeonatos de windsurf. Então, o Kevin estava lá, certeza. O Kevin, meu irmãozão aí, O Adriano naquela fez época. menção aí, o Adriano fez menção ao seu pai, falou de Sim, uma prancha no apartamento, ele estava escrevendo aí um monte de coisa, acho que você nem viu. é, foi Ele escreveu aqui. muita coisa aí. Você voltar aí, Isso, você vê. justamente. A prancha que o Adriano teve foi justamente a mesma prancha que, não a mesma, mas parecida com a prancha que eu remei 18 quilômetros, cara. Ele já sabe mais ou E menos é, o perrengue que eu passei. e é Sim, aí interessante você o Edjas, falar. ele foi lá para o outro lado da lagoa, porque ele era o juiz. O campeonato era 4 voltas na lagoa, né? Então a pessoa tinha os amadores, né? E tinha os profissionais. Mas naquela época não tinha profissional por nenhum, todo mundo era amador, mas tinha os caras que tinham uma capacidade, Os melhores, né? Os os melhores. melhores, e tinha a galera que estava começando, entendeu? Então a gente botou o Estes, ele fez essa parte, o juiz de prova foi ele. E se não fosse ele, não tinha boia presa, não tinha nada, entendeu? Porque não dava tempo, entendeu? E foi um sucesso. Foi um sucesso, a galera quer o outro, e a gente começou a correr patrocínio. Aí, né, meus amigos patrocinavam, né? Meus amigos, amigos que há muito tempo eu não via, Georgiana Gereissati, o marido dela, o Hamilton, meu tatuador, né? Eles apareceram, pô, Flavinho e tal, e ela queria conhecer aquilo ali, ela se apaixonou, o marido dela também, né? E ele dava tatuagem, e ela dava roupa, sabe? E, cara, foi muito bacana, velho. Todo mundo queria Legal. ajudar. Então a gente assim, foi difícil. Sempre é difícil. Só não foi mais difícil porque estava todo mundo junto. E se não fosse todo Chegava mundo junto, junto, não existia. Entendeu? bacana, É, bacana. é isso que é E, bacana. e você falou do Esdras, olha que importante, né? Você falou da participação dele. No Molocabra, ano passado, que foi o nosso primeiro Downwind, aí, o Downwind melhor do Brasil, o Esdras foi uma figura assim exponencial de participação. Ele verificou todos os equipamentos de todos os atletas, ele colocava o carimbo de aferido, ele consertou, por exemplo, a prancha do animal, número 1 do Brasil, que eu acho que veio sua, A né? minha prancha, Estava faltando, é lá eu da acho que Rinaldo. faltava, né, algum Quebrou o leste, cabo. pronto, o cabo, né, do leme, ele foi lá e consertou, quer dizer, tantos anos depois aí, né, e o Esdras ainda continua participando de modo assim, contribuindo muito com a associação. Então é Sim, muito legal esse seu isso é muito registro aí que você legal, fez. cara. E Muito assim, bom. eu me Vamos sinto lá. honrado, ele está até hoje na associação, né? Porque é um cara que agrega, um cara que soma, né? E é um cara que sempre tem uma visão até um pouco mais pé no chão, né? Com Visando a certeza. integridade dos atletas e tudo. A gente teve uma questão, vou chegar lá no Campeonato Brasileiro, tá? A gente teve outros campeonatos além desse, né? A gente conheceu, foram aparecendo as pessoas, foram aparecendo os grandes nomes, grandes pessoas que realmente notava que aquele cara tinha um diferencial para ser um puto atleta, um deles é o Alex, né? Teve outros grandes aí de surf também, o Igon, né? Que desde aquela época já surfava pra caralho, né? E estava começando, já vi que é um cara que tinha bastante potencial, né? Então depois o surf foi diminuindo, né? Foi tomando uma vertente diferenciada, ficando mais parecido com o surf de pranchinha. Não eram mais pranchas grandes, sim, pranchas menores, né? Com flutuações
bem inferiores do tradicional, né? Esse E eu nome tive, Superwave tem um marco também de que ó, o nome Superwave, existe um lapso assim de tempo que quando começou a ser chamado assim ou não? quando começou a ter os campeonatos exclusivamente de onda, eles já chamavam o stand-up paddle para surfar nas ondas, né? Superwave, né? O Superwave, O Sup o Surf, né? Sup Super Surf, Surf, né? Mas sempre foi, mas nunca uma divisão, e sim uma conjunção, né? entendi. Nunca uma divisão. A divisão veio depois, tá? A divisão veio uma questão política, né? Coisa de CB Surf versus a parte do surf olímpico, queriam separar, mas eu já vi de longe que o stand-up não ia ser olímpico, tá? Mas talvez o Super Race sim. Talvez não esse de 2.6, certo? Talvez o de Sim. 14, o Unlimited, sim. Ele sempre foi o ápice. O Fórmula 1 do race, da corrida, sempre foi 14, Certo. certo? Sempre foi 14. Ah, por que 12.6? Por causa de dificuldade logística de trazer as coisas para o Brasil, cara. Esse é o Entendi. fato real. Por que o 12.6 explodiu aqui? Porque as pranchas eram todas importadas e trazer uma prancha de 14 pés dentro de um container que só tem 14 pés, não dá, velho. Não dá para trazer um monte Entendi. de prancha, um container de 20 pés, 12.6. O preço é melhor, corre do mesmo jeito. É tanto que carinha que corria 12.6 em campeonato de 14 ganhou. É. Então, Tanto, a potencialidade do atleta brasileiro mostrou-se aí. Justamente tanto é quando você é verdade, atleta. Flávio, que a 12.6 só deixou de ser a categoria principal ano passado pela CBSU. Até ano Porque hoje dá passado, para fazer 14. pronto. Mas até ano Concorda? passado era 12.6, né? Ano retrasado era 12.6, que era a categoria máxima do race, né? Você Ó, vê o tanto de tempo que não, ficou. ninguém fazia prancha desse tamanho. Tá? O primeiro cara que começou a desenvolver prancha desse tamanho, o nome dele é Maurício Abubac. Certo? Por que Aí, rapaz. ele começou a desenvolver pranchas com um conceito totalmente diferenciado, certo? Do tradicional? Porque ele tem uma especialidade que poucos no mundo têm. Ele faz paddleboard, certo? Que é o prone, tá? Que é a prancha de remo Sim, deitada. Que isso, juntar o prone e a prancha de tandem, vira stand-up. Se você imagina a prancha de sim, corrida, certo? O sim, prone está muitos anos-luz, certo? Do que hoje o race é. Só que o race já sim. passou. Mas na época só existia prone. Todo mundo fazia travessias oceânicas deitado. Existiam festivais havaianos, o cara ia sair deitado, de um lado para o outro, A origem do certo? Molokai Choarro é pedalboard, né? É pedalboard. Pedalboard e canoa havaiana. Pedalboard e canoa havaiana. Agora, até mais no cara deitado fazer aquela travessia, acho que são É, 40 milhas, não sei quanto é, é eu sei que é longe pra cara. 54 quilômetros, 54 quilômetros, é isso aí. 54 quilômetros, né? Então, É, assim, então o Maurício, ele começou a desenvolver as pranchas porque ele tinha, aqui no Brasil, a expertise de desenvolver paddleboards. Ele aprendeu no Havaí e fazia aqui. Então tinha muito pouca gente. Ele até falou para mim, vamos ver, cara, será que se eu levar um paddleboard para apresentar para as pessoas no campeonato? Eu falei, você não vai apresentar para as pessoas no campeonato. Nós vamos botar o paddleboard para correr dentro do campeonato. Porque é assim que apresenta as pessoas no campeonato. E realmente é isso. não é fácil, tá? É remar deitado, o pessoal pensa que é facinho, não é fácil. É bem dificilzinho, viu? Machuca, tem que ter técnica. Então, É, não é para todo mundo, né? ele trouxe na época, eu não lembro muito bem o nome do campeão lá que ele trouxe, e trouxe a Babi. Tá? A Babi estava começando, hoje é campeã. Ela estava Sim. começando o stand-up. Tá? Então, ela, além de ser uma boa remadora de paddleboard, ela dá para stand-up. Hoje ela é mestre, entendeu? Então, muita gente, a gente viu o início e a explosão do grande atleta. A gente já sabia, esse cara aí vai ser um monstro. Então, a gente viu muita gente assim. Quando teve Legal, o legal. primeiro W2, a gente também juntou as peças de muita gente que já estava no caminho, se tornou grande e já estava tomando a vertente
das pranchas oceânicas. Entendeu? E hoje os caras só focam em oceânica. O Lívio, né? Que mora na Bahia. Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso. Ó, É só tocar. o celular quer fazer uma pesquisa na web sobre isso. Sim, então, vamos chegar no Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, 2011, né? O brasileiro 2011. 2011. Nós fomos agressivos. Está pedindo aí, ó. O Adriano está pedindo Caluanã, ó. Brasileiro. Isso. Por que Caluanã? Vou explicar. Isso aí foi uma reunião que a gente teve, inclusive o Adriano participou, mais ou menos umas 30 pessoas lá no Marina, para a gente tomar uma decisão de fazer o Campeonato Brasileiro. Como é que mas é muito risco, não, você trazer um Campeonato Brasileiro, um esporte que está começando e tem poucos adeptos no Ceará. Aí eu falei, cara, a questão não é ter poucos adeptos no Ceará. Eu acho que até o Ceará, o esporte novo, tem muitos adeptos. A questão é que existe muitos adeptos no Nordeste que estão sem praia. Entendeu? Nós sempre fomos, a Super sempre foi considerada uma entidade muito organizada. Né? A gente deve isso muito a meu pai. Você sabe disso. Meu pai organizava toda essa parte administrativa, né? A parte de cartório, sempre foi um cara muito organizado, muito desenrolado assim, nessa parte. Então eu não me preocupava com nada financeiro, nada. Tudo era feito por ele. Entendeu? Tanto que vocês, quando pegaram, ele tinha muitos caminhos para ajudar vocês a tocarem para continuar, né? Mesmo com todos aqueles perrengues. Né? Então, com certeza. Meu pai ele sempre ajudou muita gente. Inclusive, é um cara que até hoje a galera doida por ele, por causa que chega lá e começa a conversar com ele e acaba ficando, e ele tem um bom papo e o pessoal gosta de trocar ideia com ele. E ele devia curtir também pra caramba, né? Ele curtia a galera. Meu pai nunca remou. Eu já chamei várias vezes, ele foi lá para os campeonatos, mas ele não se atrevia a subir na prancha. Várias vezes, né? Inclusive, mas ele curtia o movimento, né? O pessoal sim, ele se amarrava no movimento, sempre gostou muito de estar com as pessoas, né? Gostava muito do Kevin, gosta muito do Kevin. Um dia ele sempre perguntou por ti, Kevin. Né? Tu disse que ia passar lá, né? O Kevin tá falando assim, você não estava aí. Aí, então, assim, papai sempre ele deu muita força nesse sentido, ele nunca foi contra, muito a favor. Né? Até hoje, né, a lojinha lá em casa, né, e ele que atende a maioria dos meus clientes, né, e recebe para as pessoas, o animal foi lá e ele recebeu o animal, entregou a prancha, animal. Aí ele perguntou, qual é a minha prancha? Ele falou, é melhor que tiver aí. É muito engraçado. Assim, muito bom, muito bom. Ele é um cara sempre que curtiu essa vibe, sabe? Então a gente já tinha uma associação meio que amadurecida, né? E eu tenho grandes amigos que trabalham nesse meio aí de campeonatos, desenvolvendo campeonatos de triatlo, atletas, e são atletas e estão nesse meio aí e fazem grandes campeonatos, né? Que é o Cal e o Alexandre, né? Conversei com o Alexandre, é surfista, desde a infância, surfou comigo desde menino, e eu conversei com o Alexandre, tipo, nós chamei de Lilica, né? Desde pequeno que a gente chamei de Lilica. E eu tenho uma ideia. Aí ele, conte. Aí eu falei, cara, isso é a possibilidade de a gente ter uma associação, filiada à Associação Brasileira, a gente tem a possibilidade de fazer um campeonato brasileiro aqui. Só que a gente não tem porra de campeonato. E a gente também não tem dinheiro. E aí? Aí ele falou, cara, eu consigo dinheiro, eu faço todo o campeonato para você só entra com conhecimento, que a gente não sabe porra de stand-up. Aí ele me apresentou o sócio dele, o Cal, um cara muito tranquilo, consciência total. Aí a gente começou a estreitar as relações, para entender o mundo deles, para eles entenderem o nosso mundo. De que forma, Flávio? Eles faziam o campeonato de natação. Vai terminar, eu vou encerrar e começo de novo, tá bom? Tá bom. Eu vou encerrar, falta 20 segundos, aí eu encerro e começo logo em seguida. Tá, beleza, tá bom. Tá bom? Até já, peraí. Volta aí, galera.